Bom dia, graça e paz, sejam todos bem-vindos à nossa leitura bíblica de hoje, dia 158, dia 9 de julho de 2026. Meu nome é Marcelo, estaremos fazendo a leitura de hoje dos livros de 1 Crônicas, capítulo 9 e 10, Romanos, capítulo 1, e o Salmo 107, dos versículos 33 ao 43. Vamos ver aqui nessa leitura que quando Deus é o centro da nossa vida, encontramos a nossa verdadeira identidade, permanecemos firmes na verdade e aprendemos a interpretar a história sob a perspectiva da soberania de Deus. Hoje vamos ver que os três textos mencionados falam sobre identidade. Então vamos ver que Israel vai precisar redescobrir a sua identidade depois do exílio. Em Romanos 1, Paulo explica porque toda a humanidade perdeu ali sua verdadeira identidade ao rejeitar Deus. E no Salmo 107, vamos ver que o salmista mostra que Deus continua governando a história, exaltando uns e abatendo outros conforme a sua justiça. Amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus. Pai, queremos te agradecer nesse dia, que tu venhas falar ao nosso coração, Senhor, através da tua palavra, através do teu mover, através do teu Espírito Santo. Que tu possas agir, Senhor, conforme a tua vontade, e nos abençoa nesse dia, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, aqui em 1 Crônicas, nós vemos aí nos capítulos 9 e 10, antes de entendermos, antes de comentarmos os capítulos, é importante entender onde estamos na história. Então, o autor ali de Crônicas, tradicionalmente atribuído a Esdras, escreve após o exílio babilônico e provavelmente entre 450 e 430 a.C. Ali Jerusalém havia sido destruída, o templo havia sido queimado, o povo ficou cerca de 70 anos na Babilônia e agora eles retornam para casa. Então Jerusalém está em ruínas, poucos sobrevivem, e as famílias foram desfeitas. E a pergunta que paira é: ainda somos o povo de Deus? É exatamente essa pergunta que Crônicas responde. No capítulo 9 de 1 Crônicas, nós vemos aí o retorno dos exilados. O capítulo começa dizendo: todo Israel foi registrado nas genealogias. Judá foi levado para o exílio por causa da sua infidelidade. Então o cronista não tenta esconder aí o motivo do exílio, que foi consequência do pecado, mas observe, mas algo importante nesse capítulo é que ele não termina com o exílio, ele termina falando do retorno. Então isso revela aí um Deus que disciplina, mas também restaura. Então Deus restaura ali a adoração. Grande parte do capítulo descreve sacerdotes, levitas, porteiros, músicos, responsáveis pelos utensílios do templo. Então, por que tantos detalhes? Porque a primeira preocupação do povo não era reconstruir um palácio, era restaurar o culto ao Senhor. Então, quando Deus restaura uma vida, Ele restaura primeiro o relacionamento, antes de qualquer circunstância. Então, a prioridade não era reconstruir casas, era reconstruir a comunhão com Deus. No capítulo 10, o cronista volta ao passado, porque quer explicar por que a monarquia fracassou antes de chegar a Davi. E aí o texto, no versículo 13, resume aí a tragédia de Saul em poucas palavras. Saul morreu por causa da sua infidelidade ao Senhor.
Então, o autor aí apresenta 3 razões, que foi a infidelidade, a desobediência à palavra, e consultou um médium em vez de consultar a Deus. Então Samuel dedica vários capítulos à história de Saul, e Crônicas resume tudo em apenas um capítulo, porque o foco não é Saul, o foco é mostrar que nenhum líder permanece em pé quando abandona o Senhor. Então a nossa maior segurança nunca será um cargo, um ministério, um talento. A nossa segurança está na fidelidade ao Senhor. E Saul perdeu o reino muito antes de perder a vida. Primeiro perdeu o coração e depois perdeu a coroa. Vemos agora em Romanos 1 que agora acontece a grande mudança. Entramos na carta aí de Paulo. Se os evangelhos respondem, quem é Jesus, Romanos responde por que precisamos desesperadamente de Jesus. Então a igreja de Roma é formada por judeus e gentios. Existiam ali tensões entre esses grupos. Então Paulo começa mostrando algo surpreendente. Antes de falar de salvação, ele explica o problema da humanidade. Nos versículos 16 até o versículo 17, mostra o evangelho é o poder de Deus. Então, talvez seja a tese de toda a carta, Por que não me envergonho do evangelho? Então Paulo não diz que o evangelho contém poder, ele diz que o evangelho é o poder de Deus. O poder não está na eloquência do pregador, nem na estrutura da igreja, nem na cultura. Esta é a mensagem de Cristo. E ali mostra também a ira de Deus. Esse é um dos textos mais difíceis de Romanos, porque Paulo afirma que a ira de Deus se revela contra toda impiedade. Mas por quê? Porque Deus já havia se revelado através da criação, da consciência, da história, e mesmo assim a humanidade rejeitou essa revelação. Talvez este seja o centro do capítulo. Paulo usa repetidamente a palavra trocaram. E trocaram a glória de Deus por ídolo, e trocaram a verdade pela mentira, e trocaram o Criador pela criação. Então toda idolatria nasce de uma troca. Sempre que algo ocupa o lugar de Deus, aquilo se torna um ídolo. Hoje talvez não adoremos imagens, mas podemos idolatrar dinheiro, sucesso, aparência, aprovação, carreira, relacionamentos. Então, Paulo ele traz aqui em Romanos 1, e ele fala ainda 3 vezes, Paulo diz, Deus os entregou. Isso não significa que Deus obrigou alguém a pecar. Significa que Deus permitiu que experimentássemos as consequências das escolhas que fizeram. Então, o maior juízo de Deus nem sempre é evitar sofrimento. Às vezes é permitir que as pessoas vivam longe dele. Então, Romanos 1 não foi escrito para apontarmos os pecados uns dos outros. Ele foi escrito para preparar o coração para Romanos 3, que fala, todos pecaram. E em 5, Cristo morreu por nós. Sem entender a profundidade do pecado, nunca entenderemos a grandeza da graça. No Salmo 107, nos versículos 33 a 43, nós vemos que o Salmo termina mostrando Deus governando a história. Então ele transforma rios em desertos, ele transforma desertos em fontes, ele exalta os humildes e derruba os soberbos. Então não é uma promessa de riqueza ou pobreza, é uma afirmação da soberania de Deus. O Senhor continua dirigindo os acontecimentos da história. No versículo 43 diz, quem é sábio, observe essas coisas e considere atentamente as misericórdias do Senhor. Então o sábio aprende a interpretar a vida pela ótica da fidelidade de Deus. Nos 3 textos respondem a mesma pergunta. O que acontece quando Deus deixa de ocupar o centro da vida?
né? Saul perde o reino porque substituiu a consulta ao Senhor pela consulta por um médio, né? Em Romanos 1, a humanidade troca o Criador pela criatura. E no Salmo 107, o salmista mostra que Deus continua governando a história, exaltando os que o buscam e abatendo o orgulho humano. Há também uma mensagem de esperança, né? Em 1 Crônicas 9, apesar da infidelidade que levou ao exílio, Deus traz o povo de volta. E Romanos anunciará os capítulos seguintes que Deus também oferece um caminho de volta ao pecador por meio de Cristo. E Deus que disciplina é o mesmo Deus que restaura, né? Então, chegando aqui na mensagem central, o grande problema da humanidade nunca foi apenas um comportamento errado. Foi um coração que deixou Deus de ocupar o primeiro lugar. Saul perdeu o reino porque deixou de consultar o Senhor. A humanidade se perdeu porque trocou a glória de Deus por outros deuses. E no Salmo 107 termina lembrando que a história não está nas mãos dos homens, mas ela continua nas mãos de Deus. Esse mesmo Deus que restaurou Israel após o exílio, revelou o Evangelho por meio de Paulo, continua chamando homens e mulheres ao arrependimento e à restauração. A fidelidade de Deus é maior do que todas as nossas quedas, porém, a restauração começa quando Deus volta a ocupar o lugar central da nossa vida. Precisamos entender que existe uma diferença entre reforma e restauração. Muitas vezes caímos no erro de queremos ser reformados, né? Queremos dar um jeitinho em algumas áreas da nossa vida, dar um remendo em algumas áreas da nossa vida, áreas que precisam de reforma. Imagine uma casa com uma rachadura, e aí nós queremos dar um jeitinho de camuflar aquela rachadura, né? Ou temos um carro e achamos que o carro vai se tornar um carro novo só porque trocamos o volante, trocamos o pneu, colocamos uma pintura nova. Não. Restauração é diferente de reforma. Restauração, ela faz com que você busque o original, né? Você quer, por exemplo, num carro, você quer restaurar um banco, você vai ter que pegar o tecido original, né? Se você quiser pegar uma pintura nova, você vai ter que raspar toda ela e trazer a tinta, as referências de tudo que foi usado no original. Então, quando nós falamos de reforma e restauração, o que Deus quer é que nós possamos ser restaurados por Ele. E a restauração faz com que Ele chegue na nossa vida e restaure toda a nossa vida, não só uma área, mas toda a nossa vida, né? E essa restauração faz parte do voltar ao original, voltar à sua criação, voltar à criação semelhante ao Senhor, né? Voltar à criação da forma que nós fomos concebidos, sem pecado. E essa possibilidade nós temos através do sangue derramado na cruz, através do sacrifício de Jesus na cruz. O véu foi rasgado, não tem mais separação de nós, da nossa vida com Deus. Então nós precisamos buscar, através da oração, sempre agradecer, porque Deus continua fiel e restaura aqueles que se arrependem. Pedir um coração de Deus, um coração que consulte o Senhor antes de tomar decisões, diferente como que aconteceu com Saul. Clamar para que Deus revele e remova qualquer ídolo que tenha ocupado o seu lugar na minha vida. Orar para que o Evangelho continue sendo o poder transformador de Deus na nossa família, na nossa igreja, na nossa cidade, no nosso trabalho, onde nós estivermos.
e louvar o Senhor pela sua soberania, confiando que Ele continua governando a história com justiça, sabedoria e misericórdia. Amém? Então fica aqui a nossa leitura de hoje. Deus abençoe a sua vida, que essa palavra seja uma semente no seu coração, que venha gerar frutos para o reino. Amém? Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.